Olá, meus amigos, sejam bem-vindos no nosso canal. É um prazer para nós recebê-los aqui nesse espaço, nessa plataforma. Nós estamos começando hoje a nossa conferência ASA, a nossa série de ministrações a respeito desse Congresso Internacional de Missões. E o desejo do nosso coração é que você seja muito abençoado, muito fortalecido por cada ministração, cada palavra a ser liberada aqui nesse momento. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e, por que não, compartilhe com mais alguém. Que Deus abençoe você, continue te ativando em fé, te inspirando em nome de Jesus. Bom vídeo. Você sabe que o pastor Wesley é meio louco, né? No, Pastor Wesley is crazy. A gente é meio louco por Jesus, né? We're crazy about Jesus. Mas esse nosso amigo, ele é 3 vezes mais louco que nós. This friend is 3 times more crazy. E a gente tinha esse relacionamento na faculdade, mas não era tão estreito. And we had this relationship in college that was not really tight. E Deus então foi colocando a gente estreitando esse relacionamento. And we were getting closer to the relationship. E o interessante é que o pastor Wesley trabalha com uma pessoa que chama Rick Bonfim. And the interesting thing is that Pastor Wesley works with this person, Rick Bonfim. Em 1989, In 1989, eu era um jovem de mais ou menos acho que 17 anos. I was just a 17 anos. 17-year-old boy. Eu participei de um encontro com o Rick Bonfim, And I was in an encounter with Rick Bonfim em Cornélio Procópio, uma cidadezinha lá do interior do Paraná. in a city in Paraná. E eu sei que aquele encontro era um encontrão que chamava da Sexta Região. And it was a big congress of our region. E assim tinha um encontro dos jovens que era num colégio. And there was a youth congress in a school. E tinha um encontro juvenis que era em outro colégio, na mesma cidade. The teenager congress in the same city but in another school. E tinha um encontro dos adultos numa universidade. And the adults congress in the university. E eu, aquele ano, eu falei assim, eu estava já há um ano, mais ou menos, um pouco na igreja. And I was for 1 year and something in church already. Aquele ano eu falei, esse ano eu não vou por encontro para buscar as garotas. And I said, well, this year I will not go to the congress to chase girls. Eu quero buscar Jesus I esse want ano. to pursue God, Jesus. Então eu decidi ir para o encontro dos adultos. I decided to go to the adults congress. E estava o pastor e a equipe do Rick Bonfim ministrando. And Rick Bonfim was preaching, ministering, E o Espírito Santo and the Holy Spirit me encheu de tal forma. filled me in such a way. Eu não conhecia nada da Bíblia. I didn't know anything about Eu Bible. estava começando a ler o Evangelho de João. I was just starting to read the Gospel of John. Sabe esse livrinho que tem do Evangelho de João, que tem as perguntinhas depois no final de You know cada these capítulo? booklets with just the book of John? Essa era a única coisa que eu estava lendo naquele tempo. That's the only thing I got. Mas naquela reunião o Espírito Santo tomou minha vida de tal modo But on that meeting, the Holy Spirit took my life in que eu such estava a numa way vigília that I was in a prayer e a meeting. única coisa que eu vi foi quando eu me levantei do chão naquela vigília. And the first thing I remember was when I stood back up. E era uma vigília assim ao ar livre, pastor. It was an open prayer meeting. E eu sei que eu olhei para os céus, abri os olhos e tive a nítida sensação que os céus estavam abertos para mim. So in an open space, and I could see literally the heavens open up. Então, a partir dali, quando eu levantei daquela oração, So when I stood back up after the eu prayer, comecei a orar pelas pessoas na I vigília. started to pray for other people in the prayer E meeting. as pessoas começaram a receber o Espírito Santo And na they vigília. started to receive the Holy Spirit as well. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. I had no idea what I was Eu doing. nunca tinha orado por ninguém. I had never prayed for anyone. Mas depois daquele dia, But after that day, nunca mais eu parei de orar pelas I pessoas. never stopped praying for other people. Nunca mais as pessoas pararam de receber o Espírito Santo quando eu estava orando. Always people are receiving the Holy Spirit Então eu after tenho I was praying. uma gratidão pelo ministério do Rick Bonfim. So I have a gratitude for Rick E Bonfim's fiquei muito feliz que o ministry, Wesley está trabalhando junto com ele. and I'm happy Pastor Wesley is working with him as well. Então o meu ministério começou assim. Eu venho de uma família muito pobre So my no ministry Paraná. started that way. I come from a very poor family in Paraná. Eu me converti porque eu estava realmente eu não via nenhuma esperança para a minha vida. I converted because I really couldn't see any hope for my life. E um dia eu fui para uma festa, para um baile de carnaval. And one day I went to a party, to a carnival parade. E eu falei assim, esse carnaval eu vou gastar tudo que eu tinha ganhado no trabalho com bebida, na época a gente usava lança-perfume, I thought this whisky, carnival I'm gonna vodka, spend all the money I cerveja, got with
beer and tudo que eu puder fazer drugs. nessa festa eu vou fazer. Whatever I can do, I will do. Porque eu pensava assim, eu vou acabar com a minha vida. I will end my life in this party. E eu tinha certeza que eu não ia durar muito tempo. I was very sure that I was not going to last long. Que a minha vida não ia durar muito tempo. That my life would not last long. E um dia, estando num baile desses aí da vida, And one day that I was in these parades and um parties, jovem a young man que era da igreja who metodista, was from the Methodist Church, mas também era do baile, but also from the parties, ele estava encarnado na realidade. he was incarnated. E ele me convidou para ir para a igreja, para um grupo de jovens. He invited me to go to church, to a youth group, E eu comecei a ir num grupo de jovens da and I igreja. started to go to the youth group. Então eu tive um encontro com Jesus So I had an encounter with e Jesus, minha vida foi and transformada. my life was transformed. Em 5 anos, In 5 years, eu já estava estudando no seminário. I was already in the E seminar, depois de mais 4 anos, já estava pastoreando igrejas. and after 4 years, I was already a E pastor, nunca mais parei. and I never stopped. Só que eu nunca imaginei But I never imagined que Deus ia me levar fora do país. that God would take me to outside of my country. Eu nunca quis I never wanted that. estudar outro idioma. I never wanted to study another language. Na época que eu estava na faculdade, muitos colegas estavam estudando inglês. During college time, many people were studying English. Eles estavam estudando fazendo outros cursos. They were studying other courses, other things. Mas eu não queria. Eu queria ser pastor da 6ª região. But I never wanted that. I want to be a pastor of the 6th region of Methodist Só Church. que eu tinha uma clareza de uma coisa. But I had something clear. Quando os colegas falavam assim, pastor, Luciano, você tem que estudar filosofia. Lembra dessa When história, they né? said, "Oh, Pastor Luciano, you had to study philosophy. Você tem que estudar, além de teologia, psicologia. You had to study other than theology, also psychology. Você tem que estudar alguma coisa a mais, porque o ministério não dá dinheiro não, You filho. have to study other things because ministry E sabe o que eu descobri? doesn't make Eles money." estavam bem certos nisso. And I found out they were right. Mas eu sempre dizia assim, eu acredito But I always said, I believe que se Deus me chamou para o ministério, that if Jesus called me to eu vou ministry, viver do ministério. I will live from my ministry. E eu não quero ser um pastor medíocre. I don't want to be a medium pastor. Eu não quero ser um pastor só para dizer que sou um pastor. I don't want to say I'm a pastor just to say it. Se eu vou ser pastor, porque lembra que eu gostava de fazer a coisa bem feita? If I'm going to be a pastor, I want to do it right. Quando eu bebia à vontade. When I was drinking, I want to drink it Quando eu a fazia lot. festa, eu fazia festa à When I was vontade. partying, I would like to party a lot. Então agora Deus me chamou para pastor. Now I'm a pastor. Então eu vou ser um verdadeiro So pastor. I'm going to be a real pastor. Então eu comecei a pastorear. So I started to be a pastor. E sempre quando estava pastoreando igrejas, e as igrejas que eu pastoreei eram bem antigas, como vocês sabem, as metodistas, né? And now a pastor of some old churches, some Methodists, they're E very sempre eu estava traditional. trabalhando fora, ou seja, quando eu via que a igreja era muito antiga, tinha muito obstáculo, sempre estava começando um ponto missionário, grupos pequenos em algum lugar. But when I saw that it was really some obstacles because it was old church, I was always opening new churches and missionary points. Até que chegou uma época, And there was this time eu comecei numa igreja que o pastor tinha literalmente destruído a igreja. that I started in a church that the pastor literally had destroyed the church. Destruído porque ele tinha derrubado mesmo o templo. He really Sério. tore it down. He Ele really derrubou o templo. destroyed literally. Ele derrubou o templo. E eu cheguei, estava na terra. So it was back to the ground. E eles estavam reunindo num salão como esse aqui, mais ou menos. And they were gathering in a room like this. E a igreja, a administração da igreja falou, agora o senhor é nosso pastor. And the leader said, "Now you are our pastor." Jogaram o plano, como se chama, o projeto na minha mão e falou, constrói, constrói, They just handed me the project and say, "Build it. constrói. Just make it happen." E a arrecadação da igreja não era muito boa. Era naquela época, em 2006, mais ou menos 11 mil reais por mês, pastor And Fábio. the income was not great. Para construir uma igreja. Back then, just like E eu sei 100,000 que, per month. para resumir a história, em 3 anos, nós construímos uma igreja para mais ou menos 800 pessoas. But to sum up, the church was built for quantas pessoas? 800 pessoas. For 800 people. Nós in 3 estávamos years. reunindo nesse templo, não tinha piso.
And the ground was Estávamos sem piso. no ground. Nós estávamos sem piso nessa igreja. E um dia nós estávamos num culto de oração. And in one prayer meeting, E eu falei assim, irmãos, vamos contribuir, nós estamos fazendo o piso, I temos que fazer o piso da spoke to igreja. the brothers to do the offerings. We're building. Let's help. Uma pessoa chegou, primeira vez que ele tinha visitado. And one person was visiting the church. Ele deixou um papelzinho dentro do gasofilácio, né, do lugar And de he put oferta. a paper in the offering box. Então eu li aquele papelzinho e estava escrito assim, eu quero falar com o senhor pastor. And the paper was written, I want to talk to you, pastor. Meu telefone é tal, meu nome é tal. My phone number is this and my name is that. Liguei para ele na semana. And I called him during Falei the assim, week. pastor, vem aqui na minha loja. And he said, come to visit me in my store, Falei, onde é sua pastor. loja? Where is your store? Eu tenho uma loja de granito, pastor. I have a store of this kind of Granitos. stone. I don't the Granito, floor. não, granitos? A kind of granite. floor. E Granite. então eu cheguei e visitei esse homem. And I went to visit O this nome dele é guy. Edson. His name is Edson. O Edson falou assim para mim, pastor, Edson said to me, pastor, passa o plano da igreja que eu estou preparando aqui para doar todo o granito para a igreja. so give me the building plan because I want to Não donate sei, all se the isso, granite. não sei se isso é orgulho ou não, mas é a única igreja que todo pisa de granito na sexta região. I don't know why, but all the churches in this region was granite. E a igreja estava crescendo. And the church was building, A gente tinha células assim só de tranqueira, pastor. and the church was growing. We had some Era- cell groups of all the hard guys. O melhorzinho dentro das células que a gente tinha lá era um cara que tinha batido na mulher com uma viga. The best guy of the cell groups was the one who spanked his wife with Para você ter uma ideia do tipo de gente que estava indo na igreja. E Deus estava fazendo so you know milagres. the level of people who were Deus estava going fazendo there. milagres. But God was making miracles. Então eu estava muito feliz. So I was very happy. Eu batizava assim de 100 pessoas cada I batismo. was baptizing 100 people E every para ter uma time. ideia, era uma igreja que cheguei e tinha umas 200 pessoas. And when I got there was just 200 people. E aí minha esposa ficou grávida. And my wife got pregnant. E então nós fomos ver o ultrassom dela. And then I was going to check the ultrasound. E o doutor falou assim, tem uma manchinha aqui And no the intestino. doctor said, there's this stain here in the Quando eu saí intestine. daquela clínica, eu vi as nuvens negras chegando. And when I left the clinic, I saw like the dark clouds coming. E aquele menino nasceu com problemas, And the boy was born with some problems. foi internado. He had to be in the hospital for a Minha while. esposa ficou internada por quase um mês. My wife also had to stay in the hospital for a month. O menino teve que fazer várias cirurgias. And the boy had to make many surgeries. E o bispo e os SDs decidem me tirar daquela igreja. And the bishops, the leaders, decided to take me out of this church. E eu vou para uma igreja, And they moved me to another church, 600 quilômetros daquele lugar que eu estava. 600 kilometers from that place. Tive que deixar meu filho no hospital internado. I had to leave my boy behind in the hospital. E essa igreja que eu fui, In the church that I went, o que eles arrecadavam era o meu salário. the income that they had was just my salary. A igreja não tinha, That's tinha all they- umas 30 pessoas, It's just 30 people. não tinha carro, There was no car, não tinha casa, there was no home, não tinha nada. there was nothing. Tinha o povo ali, obviamente. There was just a group. Então eu cheguei ali totalmente destruído. And I got there very broken. E quase fui à depressão, And I almost got to depression, questionando o meu ministério. questioning my Eu devo ministry. ter feito tudo errado. I probably did everything wrong. Por que agora eu construí essa igreja grande aqui e tive que sair? Why did I build this church and now I have to leave it? E eu aceitei. And I accepted it. E aquele povo, aquele grupo pequeno, And this little group that was in the nos church, abraçou. they really embraced E nós us. começamos a trabalhar ali. And we started to work there. Eu sei que eu tive que voltar para Londrina, I onde know I estava had meu to filho. return to Londrina to visit my son. Eu voltei depois de 4 meses, And I returned after 4 months. porque minha sogra estava lá cuidando dele e minha mãe também. Because my mom and my mother-in-law, they were taking E a care gente of só him. atendia por telefone. And we just spoke by phone. E nós voltamos para Londrina só para enterrar o menino. And we just moved back to Londrina just to bury Foi uma the renúncia son. muito grande. It was
Foi uma renúncia muito It was grande. renounce to giving up too much. Foi muito duro para nós. It was really hard for us. Quis ver revolta, I had my anger, vi muitos sentimentos ruins, many bad emotions raised mas eu up. coloquei assim, Deus está comigo. But I said, God is with me. E minha esposa também, Deus And my está wife conosco. also said, God is with us. E nós começamos a trabalhar naquela pequena igreja And we de novo. started to work with the little church Começamos again. do zero We started from zero e começamos again. a fazer grupos We pequenos, started to make cell groups discipulado, and discipleship e oração, and prayer, libertação. E deliverance. Deus começou a fazer tanto And milagre. God made many Que miracles. aquela igrejinha que era uma capelinha assim, That the church was just a little chapel. ela começou a cheia de gente. It started to be filled with As people. pessoas ficavam fora, assim, And na there were calçada. people outside. Então nós decidimos um dia, And we decided nós temos que mudar para um outro lugar. that we had to move to another place. E nós já tínhamos uma arrecadação mais ou menos. And now we had a better income. Só que essa igrejinha cabia mais ou menos umas 120 pessoas. And now the church could fit 120 people. A gente já estava mais ou menos com as 200 ali. And we had like 200. Nós mudamos para um lugar para 1.000 pessoas. And we moved to a place for 1,000 people. E nós então fizemos uma negociação com o dono do lugar. And we discussed the price with the owner. Falou assim, ó, nós vamos pagar tanto até tal mês. We're going to pay this much until this month. Depois desse mês vamos pagar um pouco mais. And after that, we're going to pay a E little até more. um ano e meio a gente vai estar pagando tudo. And it's up to 1 year and a half, we're going Era to o pay the melhor whole lugar da thing. cidade, It was the best place in the city. do lado de um grande mercado. It was close to a supermarket, Estacionamentos sobrando, parking lot. uma mega igreja. It was a big church. Nós colocamos aquelas 200 pessoas lá dentro. We put the 200 people there. Desapareceram, né? So they disappeared, the 200 Só in que the big antes space. disso, antes de alugar esse local, But before that, we ran the esse era uma place. loja de carros. It was a store for cars. E eu sabia que eles estavam se mudando para outro lugar e ia deixar aquele lugar livre. I knew they were moving and they were going E to eu leave entrei the lá, eu sempre space gostei free. muito de ver carro. So I got there because I always liked to see cars. E eu entrei naquele lugar e And comecei a ver os carros, mas na verdade eu estava vendo, olha, aqui vai ser o púlpito, I entered aqui there vai ser não sei o quê, pretending aqui to vai see ser the isso. cars, but I was planning that Era the uma loja church de was going to carro. be here and there, the altar. Mas eu já via lá uma igreja muito I grande. could see the church Eu já there. via lá uma multidão. I could see a crowd Eu já via there. lá Deus fazendo I could milagres. see God doing miracles E um there. dia uma irmã disse que viu daquele lugar fluindo assim como um rio e One day a espalhando por muitos sister lugares. said that could see the rivers. E eu falei assim, Deus, na And I oração, said, God, nós vamos nos mudar para lá. we're going to move to this place. Mas eu não quero me mudar para lá But se I isso don't for want só, to move to this place se for só por minha if vaidade. it's just for my vanity. Para que eu diga, olha como que eu So consegui. that I say, oh, I could Olha do como que eu this. sou um bom pastor. I'm a good pastor. Então eu não quero, Deus. I don't want that. Se não for para glorificar o teu If nome. it's not to Se glorify não your for para name, exaltar o teu if nome. it's not to exalt your name, Então Deus falou assim comigo. and God spoke to me, E Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, and gente. God, when He says, He fulfills it. Como dizia um pastor bem antigo, ele dizia assim, ó, é perigoso orar. As one pastor used it to say, it's dangerous to pray, Porque quando você ora, because when you pray, Deus responde. God answers. Então eu orei a Deus. And I prayed to the Lord, Eu falei, Deus, eu and I não said, quero isso para God, minha I glória. don't want this to my glory. Mas se o Senhor quer que eu mude para esse lugar, eu If you vou. want me to move to this place, I go. Deus falou, você vai mudar. And God said, you move. Mas quando estiver crescendo, But when it's growing, você vai sair de novo. you're going to leave again. Eu falei, ah, não, outra vez. And I said, no, not again. E quando a igreja começou a crescer, nós When the estávamos, church was starting to grow again, estávamos com umas 500 pessoas we já had dentro like daquele lugar. 500 people, Tínhamos pessoas, médicos There was da doctors, cidade, políticos da people, cidade, politicians, o juiz da cidade era da nossa judges. igreja. A igreja estava cheia de the gente. church was filled. Nós tínhamos o programa, você sabe que nas cidades pequenas, quem que transmite, que se transmite nas rádios no domingo à noite, no domingo de manhã? We had a program in the radios. A missa. Então, a rádio mudou e abriu, cortou, radio transmitir a missa, começou a transmitir o Stopped culto da nossa igreja. to broadcast the mass and Naquela época, nós tínhamos transmitting toda the a igreja service of our microfonada. church. Toda We a had igreja microfonada. all Nós the tínhamos. church with mics all over. Nós tínhamos os equipamentos mais modernos daquele tempo. We had the best equipments of that time. Porque nós morávamos perto do Paraguai, né? Tem essa...
Because we lived close to Paraguay. That's where you buy Então era chips, fácil ter cheap todas essas stuff. coisas. Então a gente fez e aquela igreja começou a crescer And the church started to grow muito. a lot. Só que daí então Deus falou comigo. Deus And me levou then para a God América said, do Norte, Canadá. Deus You me levou are para a going América to do the Norte. North America, to Canada. Então eu fui para o Canadá e quando eu desci And I went to Canada. do avião, And when I left the airplane, veio assim, você vai viajar o mundo todo. and a thought came to my mind, you're going to travel all over the globe. Sabe o que eu pensei? You know what I thought? Eu tô louco, I'm crazy. porque eu sou um jovem, Because claro. I'm just a young man. Gente, eu só tinha viajado de trip. Lembra da trip? Quem lembra da trip? É essa que caiu agora, né? Eu just tinha had viajado daquele gone aviãozinho to de hélice, a small airplane once, de Londrina a Campo Grande. just inside trip in Brazil. E quando então eu peguei uma Air Canada, aquele baita daquele And when Boeing, I took the big airplane to Canada, desci em Toronto, amigo. I got Eu in vi tudo Toronto, aquilo, eu falei, quero viajar mais. and I thought, oh, I want to travel more. Eu pensei que era coisa da minha emoção. But I thought it was so my emotion. E Deus motion colocou saying naquele tempo, há that I was 17 gonna anos travel. atrás, So God put in my heart 17 years ago que um dia that one day eu estaria em um lugar I would be treinando pessoas, in a place training people, mobilizando pessoas mobilizing people, e enviando and pessoas. sending people. Eu não sabia aonde isso ia acontecer. And I didn't know where it was going to Eu be. pensei que era o Canadá. I thought it was there, Canada. Então a igreja do Canadá é uma igreja pentecostal. And the church in Canada is like a Pentecostal Só que a igreja church. pentecostal do Canadá But the Pentecostal church in Canada, é menos pentecostal que a igreja aqui de Juiz de Fora. it's less Pentecostal than some churches here. E eles me convidaram para ser pastor lá. And they invited me to be the pastor there. Então eu fiz todos os arranjos. And I make all the arrangements. Tive que deixar aquela igreja que estava crescendo. I had to leave the church that was O growing, bispo autorizou. and the bishop allowed me to do it. Então eu organizei tudo para ir para o Canadá. So I arranged everything to move to Canada. Recebi o meu visto, I received my visa. recebi o visto da minha esposa, I got the visa for my wife, mas o visto da minha filha não saiu. but my daughter's visa didn't, Porque minha got approved filha é especial. because she has special Não sei se vocês needs. falam especial aqui hoje. I don't know how is the right way to say it. E a lei do Canadá é um dos únicos países do mundo que na lei está escrito que eles não recebem imigrantes que têm alguma The necessidade Canada especial. law says that they don't receive immigrants with special needs. Nós não sabíamos, We didn't know that. entramos com processo, We got with a bloqueou lawsuit tudo. Tudo foi bloqueado. and it was blocked. Agora eu não tinha mais igreja. Lembra da igreja lá So boa? there was no church back Porque home. nós temos uma benção que você tem que falar para o bispo em outubro, né? Que você não vai ficar mais, não é assim? So I had to announce to the bishop in seja, October I was not staying in the Janeiro church. já estava sem emprego. So January I was already gone from the church. Sem emprego, No job, sem salário no salary, e muito decepcionado de and novo. really disappointed again. Tomei a decisão errada. So I took the wrong O que choice eu again. fiz com a minha vida? What have I done to my Entreguei life? aquela mega igreja para que pastor, a chave da igreja, a chave do carro, a I took chave the da casa, big tudo pra church ele. and just got the keys to someone else. E agora? O que eu vou fazer? So what now? What should I do? E eu digo para vocês, eu And peguei, I tell you. emprestei um Celtinha da minha cunhada, So I lent my car. que eu não tinha carro também. Não tinha nada. I lent my car to Minha cunhada. my sister-in-law. E então os pastores que me conheciam, eu estava em Londrina, morando num apartamento bem pequenininho. So I was living in a very small apartment in Londrina, E esse do apartamento foi um milagre, and the apartment was also a porque eu miracle tinha um dinheiro, mais ou menos R$700 por mês. because I had like just 700, E eu tinha que achar um apartamento que Reais. tivesse móveis, and I had to find an apartment already with que the tivesse furniture tudo, porque eu não podia comprar nada. because I couldn't buy the furniture. Lembra, eu tinha vendido tudo I meus had móveis, eu estava just sem nada, eu sold estava só com a everything I mala. had to move to Canada. E para piorar, eu estava vivendo na casa da sogra. And to make it worse, I was living in my mother-in-law house. E fui buscar um dia em Londrina um apartamento.
So I went to go to this new Em apartment. uma das imobiliárias que eu cheguei, And on the real estate, em real estate, eu falei para a mulher assim, eu quero um milagre. I want a miracle. Falou, não, aqui a gente aluga apartamento, vende casa. We just Eu rent falei, não, mas eu here. quero um milagre, eu quero um apartamento que tenha tudo We sell. We don't make miracles e que, here. que tem que custar mais ou menos em torno de 700. I need furniture. I need everything just for 700. Então ela falou assim, olha, esse é um milagre mesmo. So yeah, that's really a miracle. That's Então ela not foi lá, happening. antes não tinha computador, era aquelas fichinhas, né? Foi lá nas fichinhas lá, And she tirou um e was falou, acho que eu making tenho algo the para você. files. I have something for you. Ela falou assim, eu tenho um apartamento que a mulher, There's this apartment here. ela está morando This woman is living com o filho dela. with Mas her ela vai se son, mudar porque a mãe dela morreu. and she's moving because her mom died. Vai mudar com o pai dela. She's moving to live with her Vai ficar com father, o pai dela por um ano. and she will stay there for 1 year. Mas ela não quer vender nada da casa dela. She doesn't want to sell anything. Ela quer só alugar por esse um ano. She wants to rent this apartment for 1 year. Eu aluguei esse apartamento. So I rented this Tinha até uma bateria para apartment. minha filha tocar no quarto. There was even some drums for E tinha, my daughter to Não play. é? Tinha escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. And there was a sign, porta the do Lord is quarto. my shepherd, I shall not Na want. porta do quarto. In the door of my Nós bedroom. moramos um ano naquele apartamento. And we lived there for 1 Eu year. viajei para muitos lugares com aquele Celtinha. I traveled to many places with the E car eu that I pregava em borrowed. muitas igrejas. And I was preaching in many Mas churches. muitas igrejas. Many churches. Igrejas pequenas. Little churches. Igrejas grandes. Big churches. Igrejas medianas, médias. Medium churches. E todas as igrejas que eu pregava, And all the churches that I was preaching, eu recebi oferta. I was receiving offerings. De igrejas pequenas. De igrejas grandes. Mas eu não combinava nada. I didn't ask for money, but they was always Eu nunca giving me falava de dinheiro. offerings. I was never requiring Em anything. todas as igrejas eu recebi But they oferta. always give me something. Eu sei que eu preguei em umas 70 I igrejas naquele preached tempo. to like 70 churches. E eu resolvi lançar uma apostila And I decided to release like a booklet com a história de libertação da minha vida with my story of deliverance e como Deus estava me usando para a libertação. and how God was using me to deliver as well. Porque sem brincadeira, nessa igreja última que eu estava, Because really, the last church that I was eu atendi às vezes 15, 16 pessoas por dia. I was receiving 15, 16 people every day. E às vezes 90% dessas pessoas eram demoniadas. And 90% was demon possessed. Eu não atendia crente. I was not receiving the believers. Os crentes traziam os endemoniados para The orar com believers eles. would bring the Eles demon faziam assim, sai possessed. pastor, e saía correndo. Just take this guy, and they would run away. Sério, uma vez eles trouxeram uma mulher, Really, someday they brought a woman. a mulher não conseguia entrar no portão da igreja. The woman could not even O walk demônio não through the deixava door. ela entrar, pastor. The demon didn't allow her to go Aí eu falei assim, em inside. nome de Jesus, vem cá. Ela veio arrastando assim no chão. And I said, in the name of Jesus, come. And she was E like ela entrou no escritório. crawling into my Nós office. oramos com ela. And we prayed over her. Deus libertou a vida dela. And God delivered her. Deus começou a libertar centenas de God pessoas. started to deliver hundreds of O people. meu culto de oração era maior que o meu culto de domingo. My prayer service was with higher attendance than the Sunday service. Então eu escrevi um livro sobre todas essas coisas. So I wrote a booklet about all Tudo com these princípios things bíblicos. with biblical principles. E uma editora, naquele ano de 2010, And one publisher in a De 2010, Santos. Quem já ouviu falar da A De Santos? the publisher É uma Ade editora lá do Santos, Paraná. It's a publisher A from De Santos Paraná. comprou o livro. They bought the booklet. Então agora eu virei escritor. So now I became like a Eu recebi writer. os direitos autorais. And I was making money with E esse the livro foi lançado na authorship. Expo Cristã em São Paulo. and the book was really No Ibirapuera. released and been sold in São Paulo. E eu vendi mais ou menos 10 mil cópias daquele livro. And I sold 10,000 copies of that book. Eu sei que em 2010, I know that in 2010, em novembro mais ou menos, November, eu estava ganhando muito mais do que pastor local. I was making more money than the local pastors. E aí Deus falou assim, não, 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 não. And God said to me, no. Outra vez tem que Again, renunciar. you're going to have to Você start quer que seu ministério over. prospere? You want your minister to Você quer que seu prosper? ministério prospere? Do you want your minister to Você tem que prosper? renunciar. You have to give things up right Você now tem que renunciar.
just to give Quando up. eu estava verdadeiramente ganhando muito mais que um salário When I pastoral. was making more money than the normal pastor salary, O santo bispo João Carlos the holy bishop João Carlos, disse para mim assim: nós temos uma Said to porta no me. Peru, we have this door here in Peru. mas eu não vou te obrigar aí não. Você I sabe como que é will bispo. not force Não vou you te to obrigar aí go. não. Se você quiser, você vai. Se você não quiser, I'm not vai assim forcing. You go if you want. If you don't want, I push. então ele falou para mim, não, é verdade, ele falou para mim, você não precisa ir. You don't have to go. Eu vou te nomear em 2011. Seriously, I can nominate you to a Eu church falei, eu in vou orar e 2011. vou falar com a minha esposa. I will pray. I will talk to my wife. Se minha esposa disser não, If my wife says no, minha esperança era essa, my hope was that. que ela dissesse não. My hope was my wife to say no. E eu compartilhei com ela So I spoke to her, e ela falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer and da she minha said vida. a sentence that I will never forget. O que Jesus faria? What would Jesus do? Falei, vamos fazer as malas, filha. So let's pack. E nós fomos para o Peru. And we went to Peru. Então Deus começou a mover. Eu comecei a pregar nas montanhas do Peru. And God started to move and started to preach in the Pregava entre os mountains quechuas, of entre os Peru, aymaras. to preach among the tribes, Amaras. Tinha que ser traduzido do espanhol para o quechua, porque eles falam quechua. I have to be translated from Spanish to the language E Quechua. assim, eu digo para vocês, And I speak Deus to you. transformou minha God vida no Peru. transformed the life in Peru. E eu pude então ter uma noção do que é a missão de Deus. And I could have awareness of what really is the God's mission. Foi quando eu conheci a TMS Global. So it was when I got to know E eu TMS fiz um Global, treinamento com eles and I também. did the training with them, E Deus começou a mover. and God started to move. E eu sei que eu comecei a viajar ao redor da Latinoamérica. I started to travel around Latin America, E depois de 4 anos, Deus me moveu para Panamá. and after 4 years, God moved me to E eu Panama, trabalhei ao redor da Latinoamérica, ao redor da América Central and toda. I worked all around Latin America, Central E America, comecei a viajar para a Europa, and I started also to travel to Europe Ásia. and Asia, E Deus começou a mover. and God started to move, E Deus consolidou no meu coração and God just confirmed in my heart a plantar o Asa Movement to plant and establish the ASA movement como uma organização as an organization para mobilizar pessoas, to mobilize people treinar and pessoas train people e enviar pessoas and send people e para agradar e ser fiel and ao to meu amigo please Ravi and be David, faithful to my friend Javi David, cuidar care de pessoas. for people. Então assim que agora nós estamos trabalhando no Panamá We were working in Panama com o Asa Movement with ASA movements, e recentemente, nesses últimos 2 anos, and recently in the past 2 years, começamos porque eu sempre entendi assim, I always eu understood this way. não posso falar de missão I cannot speak about mission se eu mesmo não estou fazendo. if I'm not doing it myself. Então eu tenho que fazer discípulo. I have to make disciples. Então, há 2 anos atrás, mais So ou 2 menos, years ago, eu comecei um approximately, grupo de discipulado na I minha casa started a discipleship group in my house com gente nova. with new people. E hoje nós temos ao redor de 100 pessoas And today we have around 100 people. e fundamos a primeira igreja metodista global da América And Latina. we founded the first global Methodist church in Latin America. E essa igreja está crescendo. And this church is growing. O Abdiel aqui, fica em pé, Abdiel, para que as meninas vejam você. Abdiel, stand Quer up, separado? please. Abdiel é um dos membros dessa comunidade. He's one of the members of this community. E eu batizei ele. And Tu foste batizado há quanto tempo? Baptized him. Quanto tempo ha sido bautizado? 2 anos, não? He was 2 anos baptized e- 2 years ago. Então ele chegou, um dos primeiros que chegou. So he was one of the first ones to Então come, já foi batizado and he was baptized, e ele está lá trabalhando and conosco. he's there working with us Porque Deus tem um propósito. because God has a purpose. Nós não estamos trabalhando com brasileiros no Panamá. We're not working with Brazilians in Panama. Porque nós entendemos que a missão é transcultural, We outra understand that the cultura. mission is cross-cultural. Nós temos a maioria panamenhos, Most of them are from Panama, mas além do panamenho nós temos mais 7 nacionalidades. but other than Panama, we have 7 other nationalities. E também nós começamos a fazer muitos treinamentos missionários. And we started to do a lot of missionary training. Então Deus está abrindo portas. So God is opening doors. No primeiro ano do ASA, On the first year of ASA, nós enviamos 5 jovens para Angola. we sent 5 young men to Angola.
E estamos preparando pessoas para Portugal, and we're preparing people to go to Portugal, para a Espanha. to Spain, E nós contribuímos com pessoas que estão na Índia. and we help some people that are working in India. Nosso propósito Our purpose não é ser dono dos is not to missionários, be the owner of the é missionaries, colaborar com a but missão. it's to just collaborate, help the mission. Então esse é um pouco da nossa história. So it's a little bit of our story. E hoje Deus tem dado o privilégio And today, God is giving us the da privilege gente mobilizar muitas pessoas to mobilize a lot of people e fazer contatos, estabelecer pontes and make network, make bridges para a missão de Deus. to the mission of God to happen. Tem possibilidades de missão na Guatemala, So we have some possibilities for mission in em Guatemala, Portugal, and Portugal, Panamá, and Panama, Equador. Ecuador. Deus tem aberto portas. God is opening doors. Há uma semana mais ou menos, 1 week ago, Deus nos levou a fazer uma conexão. God brought us to a connection Um missionário que vai abrir uma igreja with na missionaries Flórida. opening a church in Florida. Então Deus tem aberto portas para So isso. God is opening doors to do that. E nós começamos a trabalhar, caminhar com o Max Wilson também. And we started to walk with Max as Quando well. os loucos se encontram, When the crazy guys get together, quando as loucas acontecem. crazy things happen. Então o Max ele se aposentou da TMS So, Global, Max just got retired from TMS Global, assim como o Ravi, just like Javi como também agora está o Simon. and also Simon. São pessoas que estão acreditando nessa visão. They are people that are believing in this vision. Então Deus tem feito milagres. So God is doing miracles. Amém. Amen. Nós, como discípulos de Jesus, So us as disciples of Jesus, nós já ouvimos aqui sobre a extensão da missão. we already heard about the extension of the mission. Jesus disse que nós temos que ir para Jerusalém, Judeia, Samaria e até So os Jesus confins da said terra. to go to Judea, Samaria, and ends of the earth. Que Deus nos estabeleceu como igreja como luz para as nações. So God established us as light for the nations. Então não existe, às vezes a gente fala assim, eu não tenho um chamado missionário transcultural. So some people say, I don't have a cross-cultural calling. Quem já falou isso aqui? Levanta a Have you mão. ever said Eu não that? tenho um chamado para trabalhar em outras nações. I Quem já don't have falou a isso? calling to work in another nation. Did you ever Mas na say this? verdade, a igreja cristã, But actually, the Christian church, a igreja de Jesus, the Church of Jesus, ela é na sua essência global. it is in its essence a global church. Não existe uma igreja somente local. There is not such a thing as local church. E eu provo para você porque o apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. And Paul said that we are the body of Christ. Nós estamos conectados com o mundo We're todo. connected with all over the globe. E a missão nossa é para o mundo todo. And our mission is for the whole world. Nós vemos aqui hoje que é o mundo que Deus ama. We see today the world that God loves. Então a missão da igreja é global. So the mission of the church is global. Eu não sei se naquele momento quando Jesus falou com os discípulos I depois don't- da ressurreição, I don't know on that moment that Jesus said to the disciples after the resurrection. em Atos 1:8, se eles estavam In Acts. entendendo. O que vocês acham? Vocês acham que eles estavam Do you think entendendo that the disciples really got it, what Jesus was saying? que eles tinham que ir até o fim do mundo? That they really had to go to the ends of the earth? Vocês acham que eles estavam entendendo exatamente o que Jesus Do you estava think falando? they were understanding? Quantas vezes a gente ouve uma pregação, Deus falando com a gente não entende? How many times we listen to a preaching that God is speaking to us and we just don't get it? E depois, quando as coisas começam a acontecer, você fala assim, But nossa, mas after Deus things falou tão happen, claro, You start to see, oh, God spoke so clearly and I mas na missed hora it. eu não entendia. But on that time, I could not understand. A minha opinião é que eles não entenderam. My opinion is that on that point, they could not understand that. Talvez eles pensaram que iam incluir os gentios, Maybe they thought they had to include the Gentiles, mas eles não tinham a ideia completa, talvez, de que eles tinham que ir até os but fins they do mundo. didn't have the whole picture that they had to really go to the ends of the earth. E no dia do Pentecostes, And on the day of the o Pentecost, que o Espírito Santo vai fazer? what's the Holy Spirit is going to do? Leia sua Bíblia em Atos 2:11, por favor. If you can read in Acts chapter 2, verse 11. Quem encontrar pode ler, bem alto.
Acts 2:11. 2:11. Então, veja que no dia do Pentecostes, quando o So Espírito on the Santo day of the desceu, Pentecost, when the Holy Spirit came down, todas aquelas pessoas que all estavam those ali, people that were around de outras nações, from all the nations, eles ouviam they could understand na língua deles on their own language as grandezas de Deus. the greatness of Mas God. quem eram essas pessoas que estavam em Jerusalém? But who were all these people there in Jerusalem? Por que eles estavam ali? Why were they there? Quem pode dizer para mim? Por que esses Can you caras tell estavam ali? me why these people were there? Hã? Na festa da colheita. The Por que eles harvest estavam ali party. na festa da colheita? Why were there in the harvest party? Por que essa gente toda estava em Jerusalém na festa da colheita? Why these people there? Por quê? O que eles eram? Eles eram? Eram judeus? Eram judeus? Were they Jews? Jews in other countries? Eram judeus que viviam em outros países. Muito bem. Eram judeus que viviam em outros. They were Jews Países. living in other countries. Então eles falavam o quê? Outras So they línguas. spoke other languages. Mas eles continuavam sendo o quê? But they Judeus. remained to be Jews. Judeus. Alguns eram prosélitos. Some of them were Ou seja, proselytes. alguns eram de outra nacionalidade que tinham se convertido ao judaísmo. They were Mas a from maioria other absoluta nationalities eram judeus. converted to Judaism. E até mesmo os prosélitos se tornaram judeus. Correto? Então eles estavam na festa do Pentecostes So they celebrando were in the Pentecost celebrating como judeus. like Jews. Mas o Espírito Santo já está mostrando ali, sinalizando para a igreja But Holy Spirit was revealing to the que church ele quer alcançar todas as that He nações. wanted to reach all the Que nations. sempre foi o objetivo It dele. was always His goal Ir para todos, se espalhar to go and spread e alcançar todas as nações. and reach all the nations. E Deus ali, através do Espírito Santo, vai fazer com que eles tenham, que eles entendam no dialeto deles o que a igreja está orando. And God was using them to understand what God was doing as people were praying. Agora é muito interessante que esses judeus que estavam ali orando, So these Jews who were there discípulos. praying, eles eram da onde? where were they from? Da onde eram os discípulos de Jesus? Where were their disciples from? Da onde eram os discípulos de Jesus? Where were Que they região? from, the disciples of Jesus? Which region? Eles eram de Jerusalém? Were they from Jerusalem? Da onde que eles eram? Where were they from? O texto mostra. The text shows to us. Atos 2:7, leia aí. Acts 2:7. Da onde que eles eram? Where were they from? Leia o texto, por favor. They were from Galilee. E o que significa isso? Por que existe essa palavra aqui? Eles são todos galileus aí e estão falando no nosso dialeto. Por que isso trouxe surpresa? Why was this surprise for them? They were all from Galilee and they are speaking our language. Por que, gente? Fala. Está aqui para participar. Eu não vou pregar, não. Eu estou compartilhando com vocês. Por que houve surpresa para aqueles que estavam ouvindo ali, que eles eram Why was galileus? this surprising that they were from Galilee speaking their language? Os que habitavam na região da Galileia não The eram ones- bem vistos pelos judeus da capital. Who were Eles não eram bem vistos, os galileus, pelos da the capital. people from Galilee were not well seen by the people from Jerusalem. Porque na Galileia tinha um número grande de gentios The Galilee had a lot of Gentiles, e eles eram discriminados pelos judeus do modo geral. and they were the people looked down on them. E por isso era chamado de Galileia dos gentios, em Mateus 4:15. And there's this expression, Galilee from the Gentiles. Além disso, os galileus não sabiam pronunciar muito bem o aramaico e o grego. And Galilee could not speak properly the languages that they spoke, the Eles tinham Aramaic uma linguagem mais and Greek. rude, rude se diz em português? Rude?
Eles tinham uma linguagem mais rude. They had a worse way of speaking Ficava the fácil language. saber que eles eram da It Galileia. was easy to know that they were from Galilee. Você lembra que falaram para Pedro quando Pedro negou Jesus? When Peter denied Jesus, you remember, Mas você está negando ele, mas você fala igual ele. you're denying Jesus, but you sound like him, you speak like him. Então, na minha conclusão aqui é o seguinte, So my conclusion here is que Jerusalém Jerusalem já era um choque cultural para os discípulos, pastor Fábio. was already a culture shock for Porque the eles eram do disciples interior, because they were from the eles eram do Juiz de countryside. Fora, They were like from Juiz de Fora, the countryside, e eles tiveram que ir para a capital. and they had to go to the capital. Então não existe missão There is no such a thing as mission que não tire você do teu lugar de conforto. that will not take you out from the comfort zone. Você quer fazer missão? If you want to do missions, Você tem que sair do teu lugar de you conforto. have to leave your comfort zone. Não existe como. There's no way. Não dá para dar um jeitinho brasileiro. There's no Brazilian way. Tem que renunciar. You have to give it up. Sabe por que Deus não está fazendo mais milagres? You know why Jesus doesn't Porque a gente make está more segurando. miracles? A gente está segurando. Because we're holding it back. A gente está segurando o nosso posto. We're holding to our position. A gente está comendo a semente que era para semear. We're eating the seeds that we're supposed to sow. Porque a gente está com medo de ficar sem comida amanhã. We're afraid to be without food tomorrow. Não existe missão se você não estiver disposto There's a pagar no o preço mission. de renunciar ao lugar de conforto. If you're not willing to give it up. A gente ouviu aqui ontem We do Max. heard yesterday from E eu Max. creio em tudo que ele falou aqui. And I believed in everything he spoke. E eu creio absolutamente no que ele falou aqui, em tudo. And I believe that he said, Não porque eu aprendi na teoria, not because I learned in the theory, porque eu vi na prática. but because I saw on the practice. Quando você se coloca nesse caminho da missão, When you put yourself in the way of the mission, você renuncia, you renounce, you give it você up, deixa. you leave it behind. Deus, você se coloca nesse caminho de Deus. When you put yourself in God's way, A provisão é abundante, the gente. provision is abundant, Mas você tem que vencer esse medo, but you have to overcome the fear, esse temor the de fear, aceitar o chamado. and accept the calling. E às vezes é como a igreja de Jerusalém. It's just like the church in Jerusalem. O que Jesus falou para os discípulos? Vocês têm que ir What Judeia, did Jesus spoke to the disciples? You have to go to Judea, Samaria Samaria, e até. and up to the ends of the earth. Mas no até o capítulo 7 But in chapter 7, de Atos, until chapter 7, aonde eles estavam? where were they? Aonde? Where were they? Em Where? Jerusalém. In Jerusalem. Until Eles, chapter 7. eles estavam em Jerusalém. They were in Jerusalem. Tem o texto de Atos 2, There's a 37, passage 42. in Acts 2:37, 42. É um texto que a gente gosta muito, não é? We like this O que passage. fala esse texto? What's this talking about? Hã? O que fala esse texto? What's it talking about? Que eles Acts tinham o quê? 2. They had Eles estavam everything in debaixo da doutrina common. dos apóstolos, They were in the doctrine Sim. of the apostles, estavam unidos, united. tinham tudo em comum, They had everything in common. partiam Shared pão the de casa em bread casa, from house to house. mas tudo isso dentro de Jerusalém, But everything happening in Jerusalem. tudo ali dentro. Everything inside. E a igreja tinha paz, And the church had peace. e Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. And God was adding people every day, new people. Isso não está mal, são princípios que devem ser obedecidos ali. It's not bad. It's very good principles that are Mas supposed to Jesus be queria mais para a obeyed. igreja. But Jesus had more in his mind to the E às church. vezes o que eu vejo é que a igreja parou nessa fase. And I saw that the church stopped on that phase. Ela gosta de ser simpática na cidade, The church likes to be well seen in ela gosta de the ser simpática no city, país, likes to be well seen in the, ela gosta de crescer Nation. dentro dela mesma. likes to grow inside. E ela não precisa fazer muito esforço hoje. And it doesn't have to make a lot of A effort. pessoa sai de uma igreja, vem para a sua, So people leave one church and sai they da move, outra, vem para a sua, and they move to your church. murcha uma igreja, a outra enche, One church decreases and the other one e a missão fica increases. ali. And the mission just stay there in the middle. E a gente parece que a gente está obedecendo o mandato. So it can look like we're obeying the commandments. Mas Jesus falou que tem que the ir para commission. Samaria. But Jesus still said
that you had to go to Samaria. Tem que sair de Jerusalém. You have to leave Jerusalem. Mas como que eu vou sair de Jerusalém se Jerusalém está confortável? But why should I leave Jerusalem if Jerusalem Deus está fazendo milagre em is so Jerusalém. comfortable? Jesus is Mas eu making não quero só miracles judeu, eu in quero Jerusalem. gentio. I don't want just the Jews, I want the Gentiles. Eu quero alcançar os gentios. I want to reach the Mas para Gentiles. alcançar o gentio tem que sair de Jerusalém. But for me to reach the Gentiles, I Eu tenho que have aceitar to o leave desafio. Jerusalem and take the challenge. E então Deus manda o quê? So what God sends? No capítulo 7, What Deus manda a did perseguição. God sends the persecution. Fala para o teu irmão aí do teu lado. Speak to your brother next to you. Você vai obedecer ou não? Are you going to obey or not? Are you going to obey or not? Se não obedecer, Deus vai mandar perseguição. If you don't obey, God is sending the persecution. A perseguição veio sobre a igreja. Persecution came to the church. Deus permite a perseguição. God allows the persecution. Deus permite a perseguição. God allows the persecution. E a perseguição veio exatamente quando Estevão. And persecution comes when Estevão começa a falar contra o templo. Stephen starts to speak against the temple. Quem já tinha falado contra o templo? Who spoke against the temple before? Ele falou: você que vai ser derrubado em 3 dias. The temple Vai will be ficar pedra sobre pedra. destroyed in 3 days. Então Estevão fala diretamente contra o templo. Stephen, what did he say, Stephen? Fala contra o templo. He speaks against the temple. E falar contra o templo, ela fala contra a economia de Jerusalém. So speaking against the temple was speaking against the economy of Jerusalem. O templo movia a economia de The Jerusalém. temple was the center of the economy. Todo mundo vinha, você lembra? People Comprava. would come from all over the place Você and lembra que buy para sacrificar no templo tinha que to comprar quê? make sacrifices. You Tinha que have cambiar o dinheiro to exchange para o shekel, certo? Que era o money. dinheiro do templo. Tem uns estudiosos de judaísmo aqui que eu preciso ficar esperto. Para o shekel, para comprar o sacrifício só dentro do exchange the templo. money for the animals to do the sacrifices. Você lembra o que Jesus fez com os cambistas? Do you remember what Jesus did to the Minha casa, olha só. Olha o que Jesus falou, market people? tudo começa a ter sentido. Ele fala assim, ó, vocês estão transformando a minha casa numa You're casa de transforming my house mercadeiros, mercadantes, ou como into a dizem isso? marketplace. De comércio. Mas minha casa You're making é my uma casa house de oração as a para marketplace, but my house is a todas as house nações. of prayer to all the nations. E Jesus virou a mesa, So Jesus turned over the tables, protestando contra aquilo. protesting against E that. agora, na perseguição, And Estevão with the persecution, é morto, apedrejado. Stephen was killed and stoned. Apedrejar, quem é que apedrejava? And who was going to stone? Judeu, The Jews, os religiosos que conheciam the a Torá. religious people who knew Os the que conheciam Torah. os 5 livros da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia. They knew the books of the Torah. Conhecia a história de They Moisés, knew Moses. conhecia a libertação do They knew Egito, deliverance from conhecia as Egypt. 10 pragas, They conhecia knew os the 10 milagres, plagues, the conhecia miracles. tudo essas bênçãos que a They gente knew conhece. all the blessings we know. E eles apedrejaram Estevão. But they were the ones who stoned Stephen. Agora, quem era Estevão? But who were Stephen? Quem era Estevão? Who was he? Estevão era Who was Stephen? um dos diáconos, He was certo? one of the Por que Estevão foi escolhido para ser diácono? deacons. Esse eu faltei. Por que Estevão foi escolhido para servir? Why was Na he igreja. chosen to serve the church? O que estava acontecendo na igreja? What was going on with the church? Então, gente, olha só, presta atenção, você tem que ler mais a Bíblia. Widows. Atos 2, um pouquinho ali, estava tudo em paz. Começou Atos 3 para lá, já teve a morte da Ananias e Safira, que deu a Miguel lá no Espírito Acts 2 Santo, was everything good. né? Acts 3 with Sim ou não? Quis dar uma Miguel no Ananias and Espírito Santo, sim ou Sapphira não? trying to Caiu deceive the duro Holy lá, Spirit. morto. And Aí aquela igreja que estava em paz já não so começou a the estar em church paz that mais was não. in peace was not so peaceful anymore. A igreja começou a crescer e começou a chegar o quê? Helenistas, gente de The origem church grega. was in peace, but other Greek people started to join.
Então, o que? Eles tinham serviço para as viúvas? So they used to have the service for the widows, Então, eles escolhem os diáconos para servir as viúvas. and they separate the deacons to serve the widows. E eles vão escolher Estevão justamente porque Estevão também era helenista. And they chose Stephen because he was one of these Hellenists. Simplesmente porque ele falava a língua das viúvas. He could speak the language of the Você widows. está entendendo porque é importante você aprender outros idiomas? Do you understand why it's important to understand other languages? E aqui, Estevão não era um apóstolo, So Stephen was not an apostle, mas foi o primeiro mártir da igreja. but he was the first martyr of the E church. graças a essa morte de Estevão, So because of the death of Stephen, veio a perseguição sobre toda a igreja. the persecution came upon the whole church. Em Atos 8:1, o que In acontece? Acts Lê lá. 8:1, what Lê lá. happens? Leia lá, por favor. If you can read it, Acts 8. Eu vou ler aqui, ó. E também One. Saulo consentiu na morte de Estevão e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram perseguidos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Saulo, aqui fala consentiu, né? Essa palavra é muito suave, porque ele fez. Saulo estava de acordo com o extermínio de Estevão. So Saul Esse é o sentido agreed original with do the grego. fact that Stephen was going to be killed. Ele estava de acordo que se matasse He Estevão. was okay. He agreed for people to E kill ele Stephen. entrava, aqui o sentido quando ele entra nas casas é como um leão feroz entra para perseguir a And he sua was presa. going inside houses to persecute like a lion. E ele era um religioso. And he was a religious guy. Então essa perseguição veio e espalhou a igreja, mas os apóstolos ainda estavam muito ligados ao templo. So the persecution happened and the church was scattered. Em Atos 3, o que os apóstolos estavam fazendo? In Acts 3, what was going on? Eles estavam indo para a hora o quê da oração? A hora nona da oração. Então eles respeitavam todas as ordens do The templo. apostles were going to the prayer time. Então, They respected the orders of the Nesse temple. primeiro momento, In eles não Acts foram 3. perseguidos. The first moment they were not being persecuted. Sabemos que depois eles foram. We know that after that they were persecuted. Então Deus vai empurrar a igreja para fora. So God was pushing the church outside. Então a igreja existe para isso. So that was the church exists. Sabe que eu tenho vontade às vezes de mudar o altar, colocar o altar do lado de trás da igreja. Sometimes I feel like putting the altar on the back part of the para que as church, pessoas possam olhar para fora. so that people can always look to the outside. Eu fui pregar numa igreja, pastor Wesley, bem mais antiga que a sua aqui em I went to Templo, preach in a church that was older na than igreja our, de Kingston, than na your Jamaica. church. In Kingston, É Jamaica. uma igreja muito antiga. It's really old church. E ela é do tempo da evangelização, do metodismo, quando se espalhou, o mesmo movimento metodista And it's pela from the beginning Latinoamérica. of the Methodist Church in Latin America. E é uma igreja que está num lugar bem perigoso na Jamaica. And it's in a very dangerous place in Jamaica. E eles, aquele povo se reúne, eles têm até um museu lá na igreja. And they gather, and the church has even a museum inside the church. E eles reúnem um gato pingado lá dentro The church, just a couple of people there, e fazem as orações deles. and they make the prayers. Só que ao redor da igreja But around the church, tem um monte de gente de rua, there are a lot of street people, um monte de gente perdida. a lot of lost people. E ninguém está nem aí para aquelas And pessoas. nobody really cares about them. Eles querem entrar no lugar de segurança They deles just want to go inside the safety place, e adorar. the safe place, and praise. E eu fiquei com crise naquele momento, pensando, essa igreja está aqui, And I was like in crisis because I was thinking, mas ela não faz nenhuma the church diferença is nesse here, lugar. but it doesn't make a difference in this place. Ela está fechada dentro dela mesma. It's closed to itself. A igreja foi chamada para ter uma visão centrífuga, não centrípeta. But the church was called to move from the center to outside, not from. E muitas vezes nós temos uma visão igual os judeus. Queremos que todo mundo seja judeu para depois ser cristão. It's like the Jews used it to think before.
that everybody had to come and become a Jew, A not for igreja me em to go Jerusalém, to eles tinham them. essa visão. O gentio primeiro tem que se tornar judeu para depois ser cristão. People from Israel always thought this way, that nations would have to come and become a Jew. E essa crise vai se refletir nas cartas paulinas. But this crisis would reflect in the letters from Paul. Quando você vai ver os judaizantes When you see people, the Jewish people, que queriam obrigar as pessoas todas a circuncidarem-se they would force the converted people to circumcision para poder ser cristão. so that they could be considered Christians. Então nós temos que entender que o Senhor So we have to understand that the Lord está abrindo os nossos olhos is opening our eyes para ver as pessoas de to outras see nações. the people from other nations. Olha outro exemplo da vontade do Espírito Santo. Let's see another example of the will of the Holy Spirit. A outra pessoa que vai ser usada para ir para Samaria The other person that's going to be used to go to não é nenhum Samaria dos 12 apóstolos, is not any of the 12 apostles. é o outro diácono, It's the other deacon, Filipe. Philip. Porque Filipe também era um helenista, Philip was also an Hellenist. ou seja, era Is it the word? bicultural. So he was bicultural. Então, para que a gente possa sair do nosso lugar, So that we can move from the place we are, nós temos que ser transformados we have internamente, to be transformed internally romper nossos and paradigmas. break our paradigms. Quando você pensa, por exemplo, num estrangeiro, When we think about a foreigner, eu sei que tem uma querida irmãzinha aqui que é da Venezuela. there's a lovely sister from Venezuela here. Não, nem de nenhuma maneira quero ofendê-la. So I don't want to offend her, of course. Mas quando muitos brasileiros veem os venezuelanos chegando, o que eles pensam? But when some of Brazilians see some people from Venezuela come, what would they think? Quando você vê os indígenas, o que você pensa deles? When you see the Aboriginal people, what do you think? Quando você pensa em outras nações, o que você pensa? When you think about other nations, what do you think? Depende do lugar da nação ou depende da pessoa? Depends on the nation, depends on the Em muitos person. lugares, muitas pessoas estão invadindo o nosso país. Some people would think that they are invading our country. Esses índios só querem tomar cachaça e dormir. The Aboriginals just want to sleep and drink. Muitas vezes nós temos dificuldades de chegar em lugares e pessoas diferentes. We have difficulty to get to different places, different people. Eu lembro que de uma igreja em São Paulo, lá em São Paulo, que eu fui pastor como seminarista, né? There was a church Na in Vila São Penteado. Paulo that was a pastor when I was on A the primeira coisa que eu seminar. fui fazer um trabalho que tinha uma favela do lado. There was a favela close to the church, E eu fazia sopa para aquelas crianças and I would cook soup to these e envolvia a kids, igreja naquele trabalho. and I was involving the church on the work, E eu comecei a trazer as crianças da favela para a and I igreja. start to bring the kids from the Eu favelas to falei, the se essa church. igreja está aqui, por que não tem as crianças da favela aqui, So se a if favela the que está aqui do church lado? is here, why are not they with us, the kids from the favela? Então eles começaram a vir, as crianças da favela começaram a vir na And the igreja. kids started to join us. Ele lotou a igreja de crianças da And the favela. church was crowded with kids from the E favelas. o que os crentes espirituais And what did the spiritual Christians falaram? would say? As nossas crianças não vão se misturar com as crianças da favela. Our kids are not going to blend with the favela kids. Isso não é a igreja de Jesus. This Eu is not sinto, the church of Jesus Christ. sinto muito. I'm sorry. Isso é qualquer coisa menos a igreja de Jesus. It's anything but the church of Jesus Christ. Porque a igreja de Jesus, Because the church of Jesus ela tem Christ que sair desse lugar. is supposed to E leave this romper os place paradigmas. behind and break the paradigms Romper essas barreiras and culturais. break the cultural barriers. Filipe foi para Samaria. Philip went to Samaria. O Ravi falou aqui um pouco de Samaria. And Javi spoke about Samaria today. Alguns estudiosos falam que Samaria era como uma ponte entre o mundo judeu e o mundo gentil. Some scholars would say that Samaria is like a bridge from the Jewish world to the other nations. Porque Samaria era um lugar de gente mestiça. So Samaria was a place of people that were mixed cultures. Porque mixed você lembra no background. passado, na separação das 12 tribos, You remember that on the past, when the 12 tribes were, Samaria foi a capital do Reino do Norte.
Samaria was the capital of the tribes of the north, E Jerusalém é a capital do Reino do Sul. and Jerusalem was the capital of the tribes of the 10 tribos south. ficaram no norte. 10 tribes on the north, Jeroboão era o rei. and Jeroboam was the king, E 2 tribos no Reino do Sul. and 2 tribes in the south, Roboão, o rei. and Roboam was the king. E quando houve o exílio, And when the exile happened, os do sul foram levados para a Babilônia, the ones inteiros. from the south were taken to Babylon. E os assírios foram mais inteligentes que os babilônios. But the Assyrians were more intelligent than the Eles se Babylonians. misturaram com as 10 tribos. They blended with the 10 E tribes. tiraram a força deles. And they weakened them. E muitas outras coisas foram acontecendo naquele reino do norte. And lots of things happened in the tribes of the north. Então, para os judeus do sul, que eram das duas tribos, So for the southern tribes, os samaritanos eram gente impura. the Samaritans were unclean. They were Eram impure. brasileiros, né? Era que nem nós, assim, tão misturados. They were like Brazilians. Nós all somos mixed, mestiços, de verdade. Nós somos mestiços. mixed and blended. Aqui tem gente com origem europeia, indígena, negra, We have e etc. Não people é? coming from European backgrounds, African backgrounds, Aboriginal Então, backgrounds. Samaria foi como uma ponte para o mundo gentil. Samaria is like a bridge for the Gentile roads. E então, Filipe estava ali pregando para os samaritanos. So Philip was there preaching to the Samaritans. Filipe não tinha prejuízo com isso. Philip didn't have anything to lose with that. Ele não tinha nenhum prejuízo de pregar para os mestiços. Prejuízo ou preconceito? Preconceito. Preconceito. He didn't have a... Perjuízo em espanhol, por lociento. isso que eu estou perguntando, né? Preconceito. Misturou, Ah, é Brasil aqui? Lociento. Preconceito. Philip didn't have a prejudice with them. Eu prefiro mais prejuízo, não brincadeira. Então, Filipe estava ali. Mas quem já tinha ido para Samaria antes? But who went to Samaria before? Quem? Jesus. Jesus, irmão. Jesus, Jesus já tinha brother. mostrado o caminho. Jesus had shown the way before. Que a gente tinha que ir para esse lugar. That we had to go to E that romper place esses and obstáculos. break the barriers. Jesus já tinha mostrando a importância de quebrar as barreiras. Jesus had shown the importance of breaking these Ao walls conversar com o samaritano. when he spoke to the Samaritan woman. E por que então por isso que os judeus não se davam, por causa dessa mistura que havia. That's why Jews and Gentiles didn't talk. Agora sim, houve um avivamento em Samaria, sim ou não? But there Atos was 8. a revival in Samaria, Muita right? gente começou a ser liberta. A lot of people started to be delivered. Muita gente in começou a se Acts converter a Jesus. 8, people converted to Jesus. E o que Jesus, o Espírito Santo, falou para Filipe? And what did the Holy Spirit speak to Philip? Ficou bom, né? Is it good, right, Philip? Agora vai para um lugar deserto. Now go to the desert place. Toda vez que você chegar num lugar de conforto, Every time you get to the place of para você comfort, avançar mais, for you to move forward, Deus vai tirar você desse lugar God de will conforto take you from the comfort e place, vai mandar você para o lugar deserto. and He's going to send you to the desert Quem again. quer fazer missão aí? Who wants to do mission? Quem quer fazer missão aí? Who wants to do missions? Ele vai mover você desse lugar. He will move you from this Eu não sei onde place. você está agora, I don't know where you are mas now, aí onde você está, ele não vai deixar você ficar não. but He's not going to allow you Ele to vai te stay mover daí. where you are. He's Ainda going que to seja para cruzar a move rua, you from there. ainda que seja para cruzar a rua, Even if it's to move from the other side of the street, Deus vai te mover. He's going to move you. Quando nós criamos o Asa Movement, When we created the Asa movement, muita gente, pessoal aqui no Brasil tem um trauma que você vai criar outra igreja, não é assim? a lot of people have trauma about creating a new Outra church. igreja. Another church, another church. Falei, não. No, it's not another Por church. que é Asa Movement? What is the Asa movement? Porque o Espírito Santo está movendo. Because the Holy Spirit is moving. E Ele está tirando a gente He's taking us out do of lugar que a gente pensa que é o melhor. the place that we think that is the best. Ei, Felipe, Hey, Philip, sua igreja está boa, hein? this church is good, right? Sua igreja está tendo bastante libertação. A lot of deliverance. Good Está job. chegando um monte de gente. A lot of people O coming. pessoal está dando oferta, né? People are giving the offerings. Milagre está acontecendo. Miracles are happening. Vai para uma rua que ninguém mais anda nela. But go to the street that nobody Essa rua já estava bloqueada, is there. não existia Because mais praticamente. This street is okay. Vai para essa Now, rua. Go to the other Ela place, está deserta. the desert E street. Filipe escutou a voz do Espírito. But Philip Atos 8, heard 26. the voice of the Spirit. Filipe foi para essa rua deserta. And Philip went to this desert street. Outra vez.
Again, O Espírito Santo tem estratégias melhores que a the sua. Holy Spirit has better strategies than yours. Eu pensava Canadá. I thought Canada was the right Vai ser o thing. melhor. Canada is going to be the best E place lembra que for eu falei me. para você que a minha filha é especial? And remember I said that my daughter is Uma das special. principais coisas que eu decidi ir para o Canadá, One of the best things that I thought, main thing. things that I thought would be best ir for para me o to Canadá go era para ajudar minha filha. to Canada was to help my daughter. Porque ela naquela época Because by that time, já tinha perdido um menino, lembra? I had already lost a son, Minha filha não remember? falava, My daughter could not speak. minha filha só balbuciava. She was just mumble some Minha filha things. tinha 5 ataques epiléticos por dia. She had epileptic attacks. Ela tomava 20 medicinas por dia, Remédios. remédios por dia, e não He would- parava. She would take 20 medicines every day, E não parava as crises. and she would not stop to Ela, have para the descer uma escada, ela tinha que descer sentada. epilepsy. Ela tinha que descer sentada uma escada. She would climb down the stairs Porque seated ela andava e caía. because she could fall from the Ela não stairs. tinha nenhuma coordenação motora. So she didn't have the motor E eu coordination. falei, para o Canadá, eu vou ajudar minha filha e vou So if fazer a I obra de go Deus ao to mesmo tempo. Canada, I will help my daughter and do the work of God. E Deus me manda para um país que é economicamente pior que o Brasil. And God sent me to a nation that economically is worse than E eu Brazil. pensei, o que eu vou fazer agora? Deus And está I no thought, controle. what should I do now? What do I do? But God is in control. Resumindo essa história, But to sum up, depois de 15 anos no campo, after 15 years on the minha field, filha tem 23 anos. my daughter is 23 years old. Ela fala 2 idiomas. She speaks 2 Ela fala 2 languages. idiomas. She E speaks 2 ela languages. toca bateria. She plays the drums. Ela é nadadora. She's a swimmer. Ela luta taekwondo. She fights taekwondo. Ela dança. She dances. E ela é da minha igreja sem nenhum medo de errar e nem exagerar. Ela é a maior ganhadora de almas da igreja no And she Panamá. is the biggest soul winner of Agora, essa semana, my no church. batismo, nós batizamos 12 pessoas. We baptized 12 people the other E para day. nós, lá, 12 pessoas é gente pra And caramba. for us, 12 people is a lot. No campo, uma pessoa. The Você- mission field, sabe o que você aprende no campo? one person is a lot. O que aqui a gente às vezes vê assim como normal? Something we learn in the mission field that we may take for granted. Uma pessoa One person que você ganha. that you win. Você faz uma festa, You make a porque é celebration difícil. because it's hard. Então, mas essa é a vontade de Deus. But that's the will of God. Minha filha My daughter, ganhou toda uma família, porque a coleguinha dela de escola, que é Down, she converted a whole family because one of her trouxe friends toda a família. that has the Down E syndrome, eles estão chegando. she brought the whole Famílias de family. autistas estão chegando. A family of Minha autistic. igreja é uma igreja que tem autista, tem Down, tem My church retardo, has tem de tudo que você imaginar. autistic people, syndrome, Down syndrome. Mas desse povo todo, o mais ruinzinho sou eu. But from all these people, I'm the worst one. E Deus está fazendo milagres através dela. And God is doing miracles through her. Ela luta, então quer dizer, todos So os she problemas fights motores e tudo all aquilo the- que eu achava que era limitação. Body parts that we thought there was limitation, Deus fez milagres. God made miracles. Porque quando você está envolvido na missão. Because when you are involved in the Minha mission, esposa, um dia Deus falou assim com ela: my wife, God spoke to her the other você day. não pensa que eu amo mais sua filha que você? Don't you think that I love your daughter more than you? E minha esposa quebrada. And my wife was so broken. Sabe o que acontece com a Maria Fernanda? You know what happens to O Maria nome dela. Fernanda? That's Esse her. domingo passado nós fomos pregar em Goiânia. The other day we went to preach in Goiânia, E na hora do culto eu comecei a pregar. and during the service I was preaching. Nunca tinha ido naquela igreja aquela menina com autismo. This girl with autism had never gone to this church, A mãe não queria levar porque tinha vergonha. and mom would not take her there because she was ashamed, E ela não sabia que eu ia pregar aquele dia. and she didn't know I was going to preach that day Porque ela não é membro da igreja. because she's not member of the Ela church. conhece o pastor She já convidou knows ela the várias vezes. pastor and stuff, E ela veio para a igreja. and she Naquele came domingo. to the church that Sunday. E a filha dela é autista nível 3. Quem sabe de autismo sabe o que eu estou And falando. the daughter was autistic level 3. If E you eu começo a pregar, a menina autista começa a andar pela igreja. And I was preaching, and the girl was started to walk around the church. E eu, como estou acostumado, And I'm used to that. não me atrapalhou em nada. He didn't disturb
me E at eu all. vi que tinha umas irmãzinhas que falavam, senta, senta. Some Pra of mim. the sisters saying, sit down, sit down. E eu falei assim, não, deixa ela que ela está só And dando I um passeio. said, oh, just leave her. She's just Fica tranquila que ela vai se taking a ajustar. walk. She will adjust. E vocês também vão se ajustar a ela. And we will also adjust to her. Fica tranquila que esse é um processo natural. Deixa Just ela be caminhar. cool. It's natural. Let her E aí walk. depois a gente descobriu que ela estava caminhando. And then Ela subia pelo altar she would caminhando. just climb the altar Porque ela tem uma banda. because she has a band. Então quando ela viu a bateria, ela queria tocar a bateria. When she sees the drums, she wants to play it. Eu falei, deixa ela aí tranquila. Ela estava ali caminhando e eu Let pregando her. igual, como se não tivesse ninguém. Let her walk. And I'm preaching as if nothing was E happening. na hora da pregação eu fiz uma ilustração lá. And during the preaching, I used an illustration. Eu falei assim, vem aqui uma pessoa bem forte. And I said, please come here, someone that's really Aí veio strong. um rapaz bem fortão. And this guy came really Na strong. verdade ele era gordo. Actually, he was fat. E ele mesmo disse, eu sou meio gordinho, pastor. He was the one who said that. I'm fat, I'm not E strong. daí eu falei assim, agora vem um bem magrinho. Now, please come here, a very skinny Um person. menininho que estava sentado do lado da mãe, assim, no primeiro banco. And one boy that was seated by his mom on the Ele levantou a first mãozinha chair, assim dele e eu percebi que ele tinha problemas. he raised his hand and I noticed that Que he ele tinha had problema some de motor, né? body problem with his hands. E ele veio com tudo, todo contente. Eu. And he came here to the front very happy. Ele Yes, I want to também era go. autista. And he was also autistic. Só que ele não era nível 3. He was not level 3. E ele falou assim, eu vou ser a ovelhinha, porque era uma ilustração da ovelha. And he said, I want to be the sheep, because it was an illustration with sheep. E era o pastor buscando a ovelha perdida. And it was the pastor searching for the E lost aquele sheep. menino era a ovelhinha. And the boy would be the sheep. E o pastor agarrou aquela ovelhinha nos And the braços pastor would take the sheep in his arms e trouxe and brought para a comunidade. to the community. E a comunidade se alegrou. And the community E houve rejoiced. festa nos céus. And there was celebration in heaven. E aquela igreja em Goiânia foi todos estavam chorando, quebrantados naquele culto. And the church was really broken on the service, O seeing that. pastor, tu conhece o pastor? Ele é um pastor assim bem metodista, né? And the pastor is very Methodist. E Pastor ele Wesley veio, mas knows ele não him. conseguia, ele começou a chorar. And he could not hold it. He was crying. Aí ele chamou Maria Fernanda, minha And filha, he called Maria Fernanda, my daughter. chamou o menino autista He e called the autistic falou guy. assim: hoje vocês que vão servir a Santa Ceia. And he said, today you're going to serve the communion. A igreja foi aos prantos, And the irmãos. church crying. Esse é o ministério da minha filha. This is the ministry of my Levar daughter. as pessoas ao quebrantamento e à conversão. Lead people to brokenness and Porque conversion. quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer. And God wants to use, He will use whoever He wants. Por isso que a gente tem que estar disposto, como Felipe, That's why we have to be willing to obey like Philip a ir onde o Espírito Santo and guiar. go wherever the Holy Spirit wants us to go. Você acha que você é mais inteligente que o Espírito Santo? Do you think you are more intelligent than the Holy Spirit? Quem acha aí? Do you think? Às vezes a gente acha. Sometimes we think. Felipe encontrou o eunuco, But Philip found the eunuch, pregou para o eunuco que estava lendo Isaías, preached to the guy who was reading the book levou of Isaiah, o eunuco a conhecer Jesus, and the eunuch got to know Jesus, batizou o eunuco and he was baptized, e o eunuco voltou para a Etiópia. and he was back to Ethiopia. E alguns estudiosos dizem que ele se tornou um grande missionário And some scholars would say that he became a great missionary no norte da África, in the pertinho do Quênia, north né? of Africa, Pertinho do Quênia, norte da África. close to Kenya. Se tornou um missionário. He became a missionary. Sabe o que Jesus falou? Você tem que ir até os confins da terra. And Jesus said, go to the ends of the Essa earth. vontade de Deus não vai mudar. This will of God will not change. Deus não vai mudar a visão dele. God will not change his view. Ele não vai mudar nunca. God will never change. Nós já sabemos o final desse filme. We know the end of this movie. O que diz em Atos 7, Apocalipse 7, 9? Lê lá para nós. Do you know Apocalipse 7. what's written in Revelation 7, verse 9? Você sabe já de cor, né? De memória. Do you know by heart, right? Você já pensou
Você está entrando num time que você já sabe o final. You're joining a movie that you already know the end. Você já sabe o que vai acontecer. You know what's gonna happen. Leia. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com ramos de palmeira nas mãos. Quem estava aí? Essa revelação do céu, sim ou não? So this is a revelation from heaven, right? Quem está lá no céu adorando? Who is in heaven worshiping? Toda uma People. multidão que não se podia A enumerar. countless multitude. Indianos, Indians, quenianos, Kenyans, americanos, Americans, brasileiros, Brazilians, panamenhos, Panama people, venezuelanos, Venezuelan, até argentino tem lá. even even people from Argentina. De todas as tribos. From all tribes. Lá da Subara, como é? Samburu. Samburu. De Samburu. Samburu people. De todas aquelas tribos do Quênia. All the tribes in Kenya. Todas aquelas tribos do Quênia Everyone, each one of vão them estar diante do altar do will Senhor, be before the throne, adorando a Ele. worshiping. Então sabe que nós já sabemos, já temos o spoiler do filme. So have the spoiler of the movie Já sabemos already. o que vai acontecer no We final. know what's gonna happen in Deus the não está end. pedindo para você assim, ai, por favor, faz a missão, porque senão não vai acontecer nada. God is not asking, please do the mission, otherwise nothing's gonna Você lembra? happen. Talvez você não prestou atenção, mas preste atenção. Maybe you didn't pay O attention, Max but fala todo o please. tempo aqui. Max spoke it all Nós the nos time. juntamos à missão We de Deus. join with the mission of God. A missão é de Deus. The mission is from God. E para nós é um privilégio For fazer us, parte. it's a privilege to be a part of it. Porque se eu e você Because if you and me, não nos juntamos à missão, if we don't join the mission, outros vão se juntar. others will. Outros vão se juntar. Other people will do it. Você lembra em Mateus 24:12? Remember Matthew 24:12? Por se multiplicar a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade. Evil will be multiplied, O amor de quase todos se esfriará. and the love will grow cold. Mas aqueles que perseverarem But those who persevere, serão salvos. they shall be saved. E esse evangelho será proclamado And a this todas gospel as will be nações. proclaimed into all the nations. Esse evangelho será And this proclamado gospel a will todas be as proclaimed nações. into all Não está the dizendo que nations. talvez vai ser. It's not saying that maybe it will be Não está proclaimed. dizendo que se a igreja metodista de Juiz de Fora It's aceitar not vai saying ser. that if the Methodist Church will join. Não está dizendo que se o fulano, pastor It's fulano not aceitar saying vai that if ser. the pastor accepts it. E essa é a palavra de Jesus, não é palavra de ninguém mais. Whoa. Está repreendido o nome de Jesus. Nós nem começamos a orar, já começou a cair? Jesus não está falando assim, se o fulano... Aqui, como que é seu nome, moça de verde? Jesus não está falando assim, se a Tatiana pregar, vai acontecer. Jesus is not saying if Tatiana preach the gospel, it's gonna happen. Jesus não está falando se o Pato, lá o pastor pregar, vai acontecer. Ele está falando esse evangelho Jesus is not saying about the pastor. If he preaches it, it's gonna happen. será. Fala comigo, It's será. saying it will be proclaimed. Fala comigo, será. It will be. Fala para o teu irmão, será pregado. It will be proclaimed. Quem é que vai pregar? Who it's gonna proclaim? Os que não se deixarem esfriar Those pela iniquidade que se multiplica. don't grow cold and do not let the evil increase and the love decrease. Esses vão ser os que perseveram, Those are the ones who will persevere. são os que vão pregar. The ones that are going to proclaim. A igreja The church foi para Antioquia. went to Antioch, E Antioquia se tornou a igreja apostólica. and it became the apostolic church. E através da igreja de Antioquia, And from the Antioch church,
Nessa igreja vem Paulo, já convertido. From this church comes Paul, Nessa igreja vem Barnabé. comes Barnabas, Nessa igreja vem Simão Níger, come Simon Niger, que tinha antecedentes judaicos, who came from Jewish background, mas era conhecido mais pelo seu nome Níger, que em latim significa negro. but it was known by Niger that Muito provavelmente means ele era do norte da África. Niger, Africa, points to Africa. Simão Cirineu, The Cyrenian Lúcio, Simon, que era o nome latino, Lucius, de origem gentílica. Gentile background, Manaém, que tinha uma associação com Herodes Antipas, que era um imperador dos piores que existia. Tetrarca, né? Manahem with Roman's background. I Paulo, guess. que era um assassino. Paul, there was a murder. Barnabé, que era o melhorzinho aí nessa turma. Barnabas was the best. Essa from this group. igreja So this church, multirracial, multiracial, essa igreja diferente, pessoas de diferentes and with lugares, e different people formas, from different nations, different forms, se torna um modelo. it became a model. E dela envia Paulo e Barnabé. And from this church comes Paul and A Barnabas. primeira viagem internacional. Barnabas to an international journey. E através de Paulo e Barnabé, And from Barnabas and Paul, e especialmente através de Paulo. and especially from E Paul, obviamente que ele sempre ia com uma equipe. and of course with his team, Ele alcançou todo mundo conhecido da he época. could reach the whole known road of that Até time, chegar no trono onde Satanás sentava. until he got to the throne where Satan was seated. Quando o Apocalipse fala assim, vocês que estão aí onde Satanás se assenta, And Revelation said that you are the ones where é Satan is exatamente seated. o trono do imperador, That's the throne of the emperor que era considerado como Deus. that was considered like a god. Paulo chega até Roma, Paul got to Rome, e a igreja então alcança os confins da terra daquele tempo. and the church reaches the ends of the earth of that time. O que você vai fazer What are you gonna do para sair do seu etnocentrismo? to leave your ethnocentrism? O Ravi falou um pouco sobre isso aqui hoje. Javi spoke a little bit of O that. brasileiro The Brazilians tem muita força para a missão, have a good strength for missions, mas ao mesmo tempo but at the same time, a gente é muito etnocentrista. we can be very Eu posso falar que eu ethnocentric. sou brasileiro também. I can speak that because I am also Brazilian. A gente quer plantar a igreja para brasileiro, com cara de brasileiro, We Com want to jeito de plant brasileiro. a Brazilian church in a Brazilian way with Brazilian people. mas Deus está falando que a gente tem que se abrir But God is saying that we need to be opened para entrar e para plantar igrejas em outras culturas. to plant churches in different cultures. Muitas vezes nós queremos levar a nossa cultura para outros lugares. Maybe we want to take our culture to other Queremos places, impor a nossa cultura. and we want to force our culture. Eu lembro no Peru, I remember in Peru, para ir finalizando, to wrap it up, eu lembro no Peru que nós fizemos um encontro lá, quase 4.000 metros de altura na montanha. in Peru we had a congress up to 4,000 E eram assim mais ou meters menos high. os 200 quechuas que tinha. 200 quechuas. É uma tribo do Peru. There was 200 Quechos, that's the tribe of E um Peru. grupo lá do Brasil, aqui do Brasil, lá de Curitiba, And a group from Brazil in foi Curitiba trabalhar nesse encontro. went to work on this congress, E nós fizemos ali aquele encontro. and we ran the Estava program, muito frio. and it was really cold. E os brasileiros estavam preocupados porque havia só uma cobertinha para cada um. And there was just a blanket for everyone. E qual que são as duas coisas que um brasileiro pergunta quando ele chega num lugar, What's the questions that the Brazilians most ask when they get to a place? num acampamento? In a camp. O que o brasileiro pergunta? Primeira coisa. What? Hã? Não, ele pergunta que vai ter. Ele vai num lugar para participar de um encontro. O que ele pergunta que se tem naquele lugar? Tem onde eu vou dormir Where I'm going to sleep, e o que eu vou? and what am Comer. I going to eat? E se vai ter água quente? And it's if there is hot water. Porque brasileiro toma 3 banhos por dia, né? Brazilians usually Não vocês, mas quem take conhece os brasileiros que tomam 3 banhos por dia? baths, 3 showers a day. E esse lugar lá na altura, And this is a really high frio place, lascado, cold, super cold, muito frio. it was really cold. A primeira noite você fala, pastor, tá muito frio, só uma cobertinha não dá. The first night people were saying,
Pastor, it's really E os cold. quechos conseguiram uma Just a coberta a mais para blanket." cada um. And the tribe people got one more blanket Eu to chorei, irmãos. everyone. Quando a gente foi ver, eles estavam dormindo de 2 em 2 para And the- dar outra coberta para os brasileiros. And the Quechos people, they were sleeping together with just one blanket so that they could give the blankets to the Brazilian. E os curitibanos, And the people from Curitiba, quando eles foram Brazil, conhecer a cozinha, porque as quechos, elas andam com um vestido bem largo assim, when they went to visit the kitchen, e eles têm as tranças assim, and the Quechos had big dress e and às vezes elas the estão fazendo a sopa e a trança tá lá, long né? hair, and the hair Por isso, nunca entre numa cozinha. touching the soup. Come, ora e come, meu Do irmão. not go inside the kitchen. Just eat Use- it without see. E os curitibanos quiseram entrar na cozinha. But the Brazilian guys wanted No to outro dia, see the o kitchen. irmão chegou para mim e falou assim, pastor, nós queremos abençoar esses irmãos aqui. And Nós one vamos, of the brothers said, vamos cozinhar para eles hoje. we want to bless these Eu brothers. sabia que era Miguel, We want to cook for them. mas eu deixei rolar, sabe, pastor? Eu dei corda. Falei, que And legal. Legal. Aí eles foram, primeira coisa, eles foram lavar a cozinha. And I knew that there's just a plan for them to wash the E kitchen. lavaram aquela cozinha, and lavaram, make their lavaram, own way. lavaram. And they washed Porque everything curitibano gosta de tudo muito limpinho, because né? they wanted everything very clean. Muito limpinho. Very clean. Então eles foram lá e falaram, pastor, nós vamos fazer um arroz com frango, And igual a they gente said, faz lá em we're going to Curitiba. make a rice and chicken. Falei, adiante. Okay, go ahead. Então eles pediram um dinheiro, nós tínhamos um dinheiro do encontro, falei, And vai they lá, asked foram for money. lá, compraram Go frango, the rice, go buy the compraram rice and frango, chicken. arroz e foram fazer. And they went to cook it. E fizeram numa panela assim gigante, né? And they cooked in the Quem já foi big na altura pan. da montanha aqui? Have Quem you já foi ever na gone altura? really high in the mountain? E eles começaram a cozinhar. And they started to E cook. aquele troço não cozinhava, gente. And the thing didn't cook. Porque o ar rarefeito é Because diferente air is different. cozinhar comida. In the top of the mountain E eles to não cook. sabiam. And they did not know that. E eu sei que, resumindo a história, And to sum up, aquilo virou como um grude. and it was like sticky. O frango destruiu lá no meio. The E ficou chicken uma was massa, ficou uma destroyed. massa It cinzenta. was like Sem brincadeira, ficou uma massa cinzenta. it was a gray E sticky eles pegavam thing. aquela massa cinzenta e colocavam no prato assim, ó, tuf. And they took on the plate. It was like, E os quechos comiam aquilo assim, assim. and the kitchens were eating like disgusted. E eu perguntava para eles. Eles faziam assim, ó. And and I was asking, is it good? And they would answer, É isso que vocês comem lá no Brasil? is it what you eat in Brazil? E eu falava assim, é isso que eles comem lá no Brasil. And I would say, yeah, that's what they eat. E aí eles ficaram envergonhados. And they were ashamed Porque por causa do ar rarefeito da altura, because of the air, because eles it's não so calcularam. high. They did not think. Eles não sabiam. They didn't know. E eles não sabiam porque eles não perguntaram. They didn't know because they did not Porque eles ask. não ouviram as Because pessoas they da didn't tribo. listen to them. Porque eles não quiseram aprender, eles quiseram ensinar. They were not willing to learn. They were willing to teach. Missionário pensa que leva Jesus. Missionaries think Você they pensa just que você vai levar Jesus para take algum lugar? Jesus. Do you think we're going to take Jesus somewhere? Jesus já está lá faz tempo. Jesus is there. Ele é o criador dos He céus e is da the terra. creator of heaven and earth. Ele criou todas as culturas. He created all Ele the criou todos cultures. os povos. He created all the Ele tribes. já está lá. All peoples. He's A única there. coisa que você vai fazer lá The only thing you're going to do there é avisar para eles que Jesus já está lá. is to warn them that Jesus is already E dizer there. para eles aceitar o Jesus que já está lá. And invite them to accept that this Jesus that is already Jesus there. já amou o mundo antes de você pensar, antes da fundação do mundo, ele já amava aquelas pessoas. Jesus already loved the world even Ele nos before amou primeiro. it was created. He loved us first. Então o missionário não leva Jesus. So missionaries do not take Jesus. Ele vai lá para anunciar um Jesus que já está lá e que já He's ama aquele going povo. to announce the Jesus who is already there. Você lembra de Pedro? Remember Peter? Pedro em Atos 10 foi que ele não queria entrar na casa de Cornélio. In Acts 10, Peter does not want to
go to Cornelius' house. O anjo já estava dentro da casa de Cornélio. But the angel was already there. Eu não posso entrar na casa de um impuro, imundo. I cannot go inside of the unclean man's Deus house. pode entrar, você não pode. But the angel can go inside and you cannot. Toda vez que tem uma manifestação de anjo, Whenever there is a manifestation of é a angels, manifestação de Deus naquele is the lugar. manifestation of God on that Deus place. estava lá já. God was already there. Vem aqui uma pessoa aqui, vem aqui. Vem comigo aqui alguém. Vem Come aqui comigo, here, alguém. someone, anyone. Yes. Sabe o que Deus está querendo que você faça? Do you know what God wants you to do? Deus, na verdade, só está querendo incluir você. He wants to include you. Sabe por quê? Você não vai ser You feliz. know why? You are not gonna be happy. Deus está falando assim, vem cá comigo, minha filha. Come Como é seu here, nome? my daughter. What's your name? Aline, vem cá. Aline. Participa comigo da missão. Join me on my mission. Eu já estou aqui. I'm already here. Fala para eles que eu estou aqui, por favor. Speak to them, I'm here. Avisa eles que eu estou aqui. Warn them that I'm Avisa here. eles que eu já morri na cruz por eles. Warn them that I already Avisa eles que eu já died on the derramei meu cross. sangue pela vida deles. That I already shed my Avisa blood. eles que eles já foram incluídos na cruz do Calvário. That they were already Fala included pra eles. on the cross. Fala para eles, eu estou aqui. Avisa eles. Warn them that I'm Acompanha-me, already eu estou here. ensinando você. Vem comigo. I'm teaching you. Deus pode fazer muito melhor que você. God can do much better than Mas you. Ele quer como um pai amoroso But as a loving que father, leva o seu filho para participar com ele dos trabalhos diários. a father that wants to include Porque o his pai son. se alegra em ver você alegre. Because a father rejoices in E seeing quando você the participa son da missão happy. do pai, So when you join the work of the father, você se realiza. you are fulfilled, E o pai se realiza and the father is also porque fulfilled vê a sua realização. because he sees you are fulfilled. Deus pode fazer tudo, ele é soberano. God can do all things. He's sovereign. Mas ele falou, eu quero usar Pedro. But he said, I want to Vai lá, use chama Pedro que está lá em Peter. Jope. Go call Peter that is in Joppe. Ele vai falar tudo que He tem will que ser dito. speak what he has to speak. Você acha que o anjo não sabia? You think that the angel did O anjo not está lá know? no trono adorando, ele The sabe angel is in tudo. the throne. He knows Ele it sabe all. muito mais que Pedro. He knows more than Peter. Mas ele quer usar Pedro. But he wants to use E Pedro é Peter. a representação da igreja. Peter was the manifestation of the church. Deixa eu dizer uma coisa para você. Let Obrigado, me Aline. tell you something. Thank you. Você não vai ser realizado. You are not going to be Você fulfilled. pode fazer um monte de coisa. You can do many Pode ter things. sucesso You profissional. can be very successful Pode ter sucesso in your em tudo que você career, in whatever you do. Você é cristão? Are you a Christian? Você é discípulo de Jesus? Are you a follower of Nunca Christ? você será realizado You're never going to be fulfilled plenamente completely se você não estiver fazendo a missão de Deus. if you're not working in the mission of Jesus. Na missão de Deus In the mission of God é onde você vai se realizar. is where you're going to be Onde a fulfilled. alegria vai encher teu coração. And the joy is going to fill your É heart. isso que Jesus falou. Because Jesus Eu said, quero que vocês tenham alegria completa. I want you to have the full joy. Alegria completa The full joy só virá will just come quando você estiver fazendo a missão de Deus. when you're doing the mission of Deus não te chamou God. para ser membro de igreja. God did not call you to be a member Deus of não a te chamou para church. ficar sentado no banco da He igreja. didn't invite you to sit in the chair in the Deus church, mandou orar pedindo mais trabalhadores. but He was praying to send more A workers. seara é grande. The harvest is big. Os trabalhadores são poucos. The farm is big, Você está pedindo bênçãos para Deus? but the workers are few. O caminho da bênção é o caminho da missão. The way of the blessing is the way of Quando você faz a mission. missão, When you do a missions, bênção te segue. the blessings will follow O you. milagre te segue. The miracles will follow you. Você está pedindo restauração? You are asking for A restoration. restauração segue você. The restoration will follow Todas you. as coisas vão cooperar para o seu All bem. things will cooperate Porque for você your está no good. propósito de Deus. If you are in God's purpose, A realização total the biggest fulfillment está no caminho da missão. is in the way of the mission. Que Deus te abençoe. God bless you. Vamos orar. Let's pray. Você tem um chamado? Quem está brigando com o chamado? Quem está que nem Jacó? Está querendo brigar com Deus? Você sabe que às vezes a gente acha que a gente pode brigar com Deus, né?